A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre como saber que eu estou vazio da presença de Deus. Nós já vimos muita coisa nessa série de vídeos acerca do Espírito Santo do Senhor. Entendemos a diferença entre ter o Espírito de Deus na vida e ser cheio do Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor, para pregar o Evangelho. Então, nessa última semana, continuando nesse tema, estamos falando sobre essa questão, manter-se cheio, viver cheio do Espírito Santo de Deus. Para hoje, vamos ler aqui em Juízes, capítulo 16, versículo de número 20. Juízes 16, verso 20. E você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Você pode participar conosco pelo WhatsApp. Aqui na descrição deste vídeo tem um link do nosso grupo no WhatsApp, onde você pode entrar e receber os nossos estudos. Tá? Não é grupo de bate-papo, nem para ficar postando coisas. É apenas para receber os estudos. Por isso que não é possível para os membros postarem qualquer coisa. Amém? Bom, Juízes 16, 20 diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei, ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Amados, para aqueles que amam o Espírito Santo de Deus, esse aqui é um texto de terror. É um texto que me assusta, que faz aumentar em mim o temor no coração, o cuidado, a fé, porque mostra que Sansão não percebeu que já o Espírito Santo de Deus havia se retirado da vida dele. Em outras palavras, isso nos faz entender que é possível você perder o Espírito Santo de Deus na sua vida, tá? Não estou falando da salvação, estou falando da unção de Deus, a virtude que vem do alto para que nós possamos fazer, executar a missão, a obra que o Senhor nos confiou. Então entenda isso, Sansão tinha uma missão da parte de Deus, foi escolhido por Deus e ungido por Deus para executar essa missão como juiz em Israel. Então, nós entendemos que é possível perder o Espírito Santo, ou seja, a virtude, o poder, aquela capacitação que vem do alto, e não perceber que você perdeu. Tá? Se Sansão não percebeu que já o Senhor havia se retirado dele, então quem garante? Como que você vai saber se você também não já perdeu a virtude que vem do alto? Você é salvo, é lavado, é remido, mas como que você sabe que ainda tem a virtude do Santo Espírito de Deus sobre a sua vida para fazer aquilo que Deus te confiou em fazer, para cuidar da igreja, ou para pregar a palavra, para evangelizar, para visitar pessoas, para orar pelos enfermos? Como que você sabe que ainda a unção de Deus está sobre ti? Por exemplo, Saul, o Espírito se retirou dele e ele percebeu que o Espírito saiu porque um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Você pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Mas no caso de Sansão, não veio nenhum espírito mau atormentá-lo. Então ele não percebeu que já o Senhor havia se retirado dele. E quantos estão vivendo assim hoje, achando que tem o Espírito de Deus, quando na verdade o Senhor já se retirou faz tempo? Veja o texto, Sansão se levantou, ele abre os olhos, ele acorda, ele se levanta, ele sai para enfrentar o inimigo com toda a confiança. Ele tinha certeza de que iria vencer como antes. Ele achava que ainda estava forte, ele achava que Deus ainda era com ele, ele nem se tocou que Deus
já havia se retirado dele, que ele já não tinha mais unção de Deus, já não tinha mais o Espírito de Deus com ele nem percebeu. Então, quantos estão vivendo assim hoje, achando que ainda tem Deus, quando já não tem, achando que estão cheios, quando na verdade estão vazios da presença do Senhor. E interessante que o que levou Sansão a perder a presença de Deus na sua vida foram as suas atitudes, os seus erros, um erro após o outro. Ele entrou em julgo desigual, algo que a palavra de Deus condena. A Deus não gosta de mistura entre o seu povo, mas ele entrou em julgo desigual. Ele aceitou o conselho de Dalila, ele fez o que ela pediu, ele sentou-se à mesa com Dalila, tá? Entre outras coisas, você percebe que o que Sansão está fazendo é exatamente o oposto, o contrário daquilo que a palavra fala, por exemplo, no Salmo 1. No Salmo 1, no primeiro salmo da Bíblia, nós já vemos lá bem claro: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E Sansão aceitou o conselho de Dalila. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas Sansão estava com Dalila de dia e de noite. E o texto diz mais: porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas Sansão fez exatamente o inverso disso, e nós conhecemos o seu fim trágico, a consequência dos seus erros. É interessante que ele estava dormindo e ele acordou com a voz de Dalila, e isto é espiritual para nós. Porque quem tem o Espírito de Deus na vida se levanta com a voz de Deus. Porque Deus chega e fala: homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2:1. Mas aquele que não tem mais o Espírito de Deus, ele acorda com a voz dos ímpios. Ele acorda com a voz de Dalila, a voz da armadilha, o som da queda. E ele se levanta, mas se levanta para perder, se levanta para cair. Como que nós podemos ter certeza? Como que você pode saber? Né? Qual é o teste que temos que fazer para saber que ainda estamos ungidos por Deus, que ainda estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Bom, é muito simples. Do mesmo jeito que Sansão descobriu. Como que Sansão descobriu que ele estava vazio? Como que Sansão percebeu que já Deus não era com ele? Foi exatamente quando ele enfrentou os inimigos e perdeu, foi derrotado. Então eu pergunto para você: o pecado te venceu? Hoje, ontem, por esses dias? A tentação te dominou? Você, de repente, não foi vencido pelo pecado, mas você saiu para pregar ou para cantar e ficou com aquele sentimento de fracasso, de que você fracassou na missão, saiu para evangelizar e ficou com aquele sentimento negativo. Tudo isso são sinais de que você está vazio ou esvaziando da presença de Deus. E é possível ficar vazio? Claro que é. Por isso Paulo exorta dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então o comportamento de Sansão, esses erros que ele vem cometendo um atrás do outro, resultou na perca do Espírito Santo do Senhor, que se retirou da vida dele. Então o que mostra, o que prova que ainda estamos cheios do Espírito Santo de Deus é o nosso comportamento. E é por isso que Paulo orienta o pastor Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao 7, ele fala: Timóteo, se você vai levantar ministros, se você vai levantar presbíteros, se você vai levantar diáconos, se você vai levantar pessoas, separá-las para o ministério, você precisa ver se elas têm um comportamento exemplar. Por que Paulo não diz assim: ô Timóteo, só levanta quem é cheio do Espírito Santo? Porque Paulo está ensinando Timóteo e ele já está mostrando que o comportamento é o que vale. É isso que revela se estamos cheios ou se estamos vazios. Como que é o seu comportamento? Você pode disfarçar muito bem na igreja, você pode disfarçar muito bem na rua, mas quando você está sozinho,
Será que você se comporta? Quando você está sozinho com seu namorado, com a sua namorada, você se comporta? Como que é o seu comportamento? De Deus ninguém escapa. De Deus ninguém foge. E você não pode fugir de você mesmo. Você sabe como você tem se comportado. Então você sabe se você está cheio ou se você está vazio. Porque Paulo diz, Timóteo, vai separar alguém, tem que ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu sei que está cheio do Espírito Santo? É só olhar o comportamento, Timóteo. Ver se ele é marido de uma mulher só, hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador, se ele tem o bom testemunho dos que estão de fora. Então Paulo está orientando. É pelo comportamento que você sabe se a pessoa é cheia de Deus ou se ela é vazia da presença do Senhor. E se nós pararmos para pensar e olharmos ao nosso redor, nós vamos perceber que está faltando esse comportamento hoje. Essas qualificações que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3 estão em falta hoje em dia. E se isso preocupa você, então junte-se a mim e oremos por um avivamento neste Brasil, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Você querendo aprender mais, vem estudar com a gente no Clube de Pregadores. Acesse clubedepregadores.com.br. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.